Bem-vindos ao canal Arthur Zanoni Oficial, o canal onde a gente descobre a verdade. E hoje eu quero conversar com vocês sobre o Santíssimo Sacramento. Faz tempo que eu não trago nada de dentro da Igreja Católica aqui para esse canal, então vamos lá. O Santíssimo Sacramento, a Eucaristia, tá? Para nós católicos é a coisa mais sagrada do universo e o nosso maior bem de todos. E ele é a causa de muitos milagres ao redor do mundo. E ele é, claro, o próprio corpo humano de Deus. Antes de Jesus Cristo ser morto, na última ceia, ele disse para os discípulos, né, tomarem o pão e o comerem, porque aquilo era o próprio corpo de Cristo. No fim da ceia, ele fez a mesma coisa com o vinho. Então, observem a fala de Jesus. Tomai todos e bebei, isto é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, o sangue que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Tá? Essa fala varia conforme a tradução. Depois ele termina com, fazei isto em memória de mim. Vejam só o quão absurdamente rica é essa frase de Jesus. Vejam só. O que vem a ser a aliança que Jesus se refere aqui? Vejam bem, os judeus tinham dois costumes de sacrifício para pagar os pecados. Um deles era sacrificando um cordeiro, né, matando o cordeiro em expiação dos pecados. E o outro era uma espécie de cerimônia do bode expiatório, que era o que? Eles pegavam um bode, torturavam aquele bode, xingavam, cuspiam, batiam no bode, entendeu? E depois soltavam aquele bode no deserto para que ele morresse. E Jesus Cristo, ele foi esses dois sacrifícios, o do cordeiro e o do bode. Mas ele é o cordeiro de Deus e o sacrifício dele abrange todos os pecados da humanidade. E por causa disso ele não precisa acontecer de novo. Ele já perdoou a humanidade inteira. Cabe a nós, agora, não cometer os pecados, tá? E, caso contrário, se confessar a um padre. Essa é a aliança de Deus com o seu povo. Tá? Agora, uma pequena observação aqui. Quando ele diz no final, né, fazei isto em memória de mim, com essa frase, ele está instituindo o sacerdócio. Tá? Ele está mandando os apóstolos para a missão de anunciar a boa nova da salvação. E vejam, em cada domingo, em cada missa, essas mesmas palavras são repetidas, né, ali pelo padre na cerimônia de consagração, e fazendo aquele mesmo sacrifício de Cristo. E quando o padre faz isso, o pão e o vinho da Eucaristia, eles passam a ter apenas aparência de pão e de vinho. Tá? Mas, na verdade, eles são o corpo e o sangue de Cristo. Agora, vamos lembrar aqui por que ele fez esse sacrifício. Por um motivo bastante simples, que é por amor. Só por isso. Então, quando a Eucaristia é distribuída, aquilo é o próprio Deus distribuindo fisicamente o amor divino. É isso que faz da Eucaristia a fonte absoluta absoluta e infinita da santidade. Ou seja, tá? Não é possível, não existe outro meio de se santificar senão por meio da Eucaristia. Apenas a Eucaristia é a fonte do Espírito Santo. E quando vocês comungam, Jesus passa um período de 10 a 15 minutos tocando fisicamente o corpo de vocês. E essa união física que a gente tem com Jesus Cristo por esse curto período de tempo é a mesma união que os santos de sétima morada, ou seja, os santos perfeitos, têm o tempo todo. Tá bom? Então, teoricamente, eles não precisariam nem comungar ou rezar, né? Já que eles já receberam da água viva, né? Como Jesus fala para
a samaritana no poço. Mas, obviamente, eles fazem isso mesmo assim. Também não vou dizer isso com toda a certeza do mundo, tá? Não sei realmente se esses santos perfeitos realmente não precisariam comungar, tá bom? Agora, existem alguns estudos científicos dizendo que o nosso sangue, ele corre em torno do nosso corpo numa velocidade tal que ele percorre toda a extensão do corpo em menos de 1 minuto. Então, quando vocês comungam, em menos de 1 minuto, o corpo todo de vocês está sendo tocado por Jesus Cristo. Vejam só que coisa só. É realmente uma riqueza incompreensível. Agora, é realmente uma pena que existam pessoas que não valorizam isso, que comungam como se não fosse nada, ou comungam em pecado mortal, cometendo sacrilégios gravíssimos contra o corpo de Cristo. Tá? E agora vejam, sabendo de tudo isso que eu expus agora, como é que vocês ousam fazer uma comunhão indigna, sacrílega? Entendeu? Comungar em pecado mortal, fazer esse tipo de coisa. Entendeu? Isso é assunto para um outro vídeo. Eu vou fazer um vídeo especificamente sobre a prática da comunhão. Mas é importante eu falar isso aqui para que vocês entendam o quão valioso é esse ato de comungar. Se alimentar do corpo e do sangue de Jesus Cristo. Agora, para a gente fechar, uma última observação. Existem as duas espécies eucarísticas, que são o pão e o vinho. Quando vocês não recebem as duas espécies da Eucaristia e do vinho, mas sim apenas uma delas, ou só o vinho ou só o pão, mesmo assim vocês estão recebendo ao mesmo tempo o corpo e o sangue de Jesus Cristo. Porque a essência de Jesus Cristo é inseparável. Vocês estão entendendo? Então, bom, eu acho que por aqui é o suficiente sobre a Eucaristia. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Me sigam nas redes sociais, se inscrevam nesse canal e até a próxima.